O irmão rebelde, Príncipe Harry e sua esposa ambiciosa Meghan podem ser definitivamente removidos dos livros de história. A Casa dos Lordes acaba de lançar uma petição poderosa e sem precedentes para retirar de Meghan Markle todos os títulos reais. E as consequências estão enviando ondas de choque através da monarquia. Mas não é segredo que o palácio já conduziu reuniões secretas com membros do governo para discutir a implementação do plano. O que começou como descontentamento silencioso por trás das paredes do palácio, agora explodiu em ação total, apoiada por algumas das figuras mais influentes da Grã-Bretanha. Enquanto a pressão aumenta e a opinião pública se intensifica, as perguntas circulam. O que exatamente levou os lordes a dar um passo tão audacioso? E como Meghan está reagindo? A portas fechadas? Este desenvolvimento impressionante pode redefinir o futuro da família real para sempre. Nos corredores silenciosos de Westminster, onde a tradição antiga encontra o poder moderno, algo sem precedentes está se desenrolando, e Meghan Markle está no centro disso. Não em um escândalo de tabloide ou um documentário da Netflix, mas na própria instituição que define a autoridade britânica, a Casa dos Lordes. No papel pode parecer uma simples petição. Na realidade, é o ato de abertura do que pode se tornar um acerto de contas constitucional, um movimento direto, para retirar de Meghan Markle cada vestígio restante de status real. Não é mais apenas fofoca, é oficial. Em maio de 2025, figuras seniores dentro do parlamento britânico apresentaram uma petição formal que visa os títulos de Duque e Duquesa de Sussex. Títulos que Meghan e o príncipe Harry mantiveram mesmo depois de se afastarem dos deveres reais em 2020. O movimento desencadeou uma reação política e pública extraordinária. Desta vez, não da imprensa ou de informantes do palácio, mas da própria máquina do governo britânico. E o foco é Meghan. Relatórios do New York Post e da revista OK pintam um quadro de crescente frustração dentro do Reino Unido, particularmente após a entrevista amplamente criticada do príncipe Harry na BBC, um momento que muitos acreditam ter distanciado ainda mais o casal do público britânico. No entanto, é a ambição percebida de Meghan e o uso contínuo de seu estilo real, apesar de ter se afastado do dever, que agora está provocando indignação entre os legisladores. A moção não foi introduzida por críticos marginais, está sendo apoiada por pares conservadores seniores e lordes experientes de bancadas cruzadas que acreditam que os Sussex, especialmente Meghan, exploraram o privilégio real enquanto rejeitavam abertamente a responsabilidade real. E embora Harry ainda possa carregar o título, é Meghan quem é vista como a força motriz por trás de sua marca de celebridade. A reação não é apenas política, é pessoal. Fontes de dentro do palácio sugerem desconfiança há muito tempo, remontando à agora infame cúpula de Sandringham, em janeiro de 2020, onde Meghan foi supostamente excluída das negociações finais sobre papéis reais devido a temores de que ela pudesse gravar os procedimentos. Desde então, sussurros de tensão evoluíram para hostilidade aberta. Um informante real afirma que, por trás das paredes do palácio, discussões vêm fermentando há anos, mas o gatilho veio quando Meghan continuou usando seu estilo Sua Alteza Real, apesar de ter concordado publicamente e formalmente em não fazê-lo. Nos círculos reais, isso não é um erro menor, é uma quebra de confiança. O prefixo Sar não é enfeite simbólico, é reservado para membros trabalhadores da realeza, uma marca de serviço ativo, não aparições de celebridade. Aqueles que o carregam são esperados para servir, não para lucrar. E ainda assim o nome de Meghan, com todo o seu peso real, continua a aparecer em produções, parcerias e projetos muito além do escopo do serviço real. Agora, informantes dizem que a pressão está chegando a um ponto de ebulição.
A petição, embora ainda em seus estágios iniciais, sinaliza uma mudança sísmica para Meghan. Não é mais apenas uma questão de opinião pública. É a instituição que ela uma vez tentou remodelar que agora pode estar moldando seu destino. A portas fechadas, os lords estão afiando suas ferramentas legais e o nome de Meghan está no topo da lista. Mas e se o próprio sistema que Meghan tentou deixar é agora aquele determinado a apagá-la? Fique ligado. Por trás das cortinas, de veludo da tradição britânica, uma tempestade silenciosa se transformou em algo muito mais alto, muito mais perigoso. Enquanto a pressão se constrói no parlamento, a posição real de Meghan Markle não está apenas sendo questionada, está sendo alvo. Uma linha foi cruzada e, pela primeira vez, não é o palácio, mas o governo que está intervindo para desenhá-la. A Casa dos Lordes oficialmente apresentou uma moção para retirar de Meghan Markle seu título de Duquesa de Sussex permanentemente. Isso não é simbólico. Não é um gesto dramático para manchetes ou buzz de mídia social. Isso é legislativo, um movimento legal debatido na Câmara mais poderosa da Grã-Bretanha e está reescrevendo o roteiro que Meghan pensou que poderia controlar. Começou como sussurros, facilmente descartados como especulação apenas alguns meses atrás. Mas em 15 de maio de 2025, uma petição apoiada por pares conservadores e trabalhistas e apresentada pelo respeitado membro de bancada cruzada, Lord Simon Lee, foi lida em voz alta na Casa dos Lordes. Seu tom era contundente. As acusações, ainda mais. A petição acusa Meghan de extralimitação diplomática repetida, uso flagrante indevido do status real e exploração comercial calculada de um título concedido em confiança. É a primeira vez que tal linguagem foi usada no parlamento contra uma figura real em décadas. De acordo com informantes, o Palácio de Buckingham está tanto furioso quanto envergonhado. No entanto, eles não tomaram nenhuma ação pública. Então o parlamento está intervindo. E a gota d'água? Uma viagem que parecia mais um tour real do que uma escapada privada. Em maio de 2024, Meghan e Harry viajaram para a Nigéria, participando de eventos de alto perfil hospedados por figuras militares de alto escalão e dignitários estatais. Embora oficialmente descrita como uma visita cultural privada, tudo sobre ela gritava representação da coroa. Desde as escolhas de guarda-roupa regal até discursos sobre herança, caridade e liderança, houve sessões de fotos com generais, ovações de pé e grandes boas-vindas que pareciam quase idênticas às visitas estatais tradicionais. Mas aqui está o problema. Nada disso foi sancionado. Nem o Palácio de Buckingham, nem o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido tiveram qualquer aviso prévio. Os oficiais foram pegos de surpresa, deixados lutando para explicar como dois membros não trabalhadores da realeza conseguiram encenar um tour diplomático completo em solo estrangeiro, sem permissão, sem supervisão e sem responsabilidade. A ótica era problemática. Meghan parecia estar agindo não apenas como uma celebridade, mas como uma representante real rebelde. Isso, dizem informantes, foi o ponto de virada. Aos olhos de muitos em Westminster, o tour da Nigéria não foi apenas arrogante, foi perigoso. Confundiu as linhas entre monarquia e governo, colocando séculos de neutralidade real em risco. É por isso que esta petição é tão diferente. Não é mais uma questão para o palácio, é uma questão de integridade nacional. O parlamento está agora fazendo o que os assessores reais não farão, responsabilizando Meghan Markle. E se a moção passar, não apenas levará seu título, pode tirar o último fio restante ligando-a à monarquia. Mas e se a viagem da Meghan? A Nigéria não foi o único movimento que empurrou o parlamento a retomar seu título real? Continue assistindo. E se o tour da Nigéria acendeu o fogo, a reação pública apenas adicionou combustível. Meghan Markle não é mais apenas o assunto do debate parlamentar. Ela se tornou um tópico de conversa nacional. Nos dias seguintes, aos movimentos controversos dos Sussex no exterior,
A pressão se espalhou das câmaras políticas para o Tribunal da Opinião Pública. E não está parecendo bom para a Duquesa de Sussex. Tudo se intensificou após o lançamento do documentário chamativo do casal na Netflix. Uma produção brilhante que reacendeu debates em todo o Reino Unido e além. Dentro de horas de sua estreia global, jornais se inflamaram com indignação e programas de notícias matinais foram inundados com reações. Mas não era apenas a mídia zumbindo. Nos bastidores, um deputado conservador já estava rascunhando legislação, determinado a retirar do casal, especialmente Meghan, os títulos que eles ainda carregam, apesar de terem se afastado dos deveres reais anos atrás. Em maio de 2025, os números contaram uma história sóbria. Uma pesquisa YouGov revelou que 77% do público britânico agora acredita que Meghan deveria ser despojada do título de Duquesa de Sussex. Isso não é uma maioria pequena, é uma avalanche nacional. Nem mesmo a explosiva entrevista com Oprah em 2021 provocou esse nível de reação unificada. E a mudança não é apenas entre realistas tradicionais ou linha dura política. Entre grupos etários, regiões e linhas partidárias, o sentimento é claro. O público sente que o título perdeu sua dignidade sob o uso de Meghan. Um eleitor, entrevistado fora do parlamento, resumiu desta forma: "Eu não queria que eles fossem despojados antes, mas agora entendo. Se eles não querem mais fazer parte do sistema, por que manter os símbolos dele? Eles deveriam devolvê-los. Não é apenas sobre popularidade, é sobre princípio. Títulos reais não são destinados a serem floreios da moda. Eles simbolizam serviço, responsabilidade e um compromisso vitalício com a coroa. E para muitos, o uso de Meghan de seu título em plataformas de entretenimento, capas de livros e até durante aparições com líderes estrangeiros parece uma traição dessa promessa sagrada. Mais de 61% dos eleitores também acreditam que o príncipe Harry deveria perder seu estilo Sua Alteza Real. Há muito que posso perdoar, mas precisa haver conversas, e então, para a reconciliação, parte disso tem que ser responsabilidade. Mas por agora, é Meghan quem está no centro desta tempestade cultural e constitucional. Ela se tornou um para-raios, provocando debates sobre poder, privilégio e se a realeza pode ser meio período. Mas e se essa indignação pública esmagadora se tornar o empurrão final para despojar Meghan de seu título? Fique conosco para descobrir mais sobre por que a Casa dos Lordes está tomando ação. Mas o que exatamente empurrou a frustração pública sobre Meghan Markle a um ponto de ebulição, forçando a Casa dos Lordes a agir? Não foram apenas sussurros por trás das paredes do palácio ou resmungos silenciosos no parlamento. Foi um momento muito público capturado em detalhes vívidos e impossível de ignorar. Em abril de 2025, durante um concerto de Beyoncé em Los Angeles, um clipe aparentemente casual se tornou viral. Meghan foi vista rindo, gritando com confiança: "Você sabe que eu sou Sussex agora." Ela até pediu à atriz Mindy Kaling para se dirigir a ela como Meghan Sussex. "Com amor, Meghan. Não acho que alguém no mundo saiba que Meghan Markle comeu Jack in the Box e adora. Engraçado também que você continue dizendo Meghan Markle. Você sabe que eu sou Sussex agora." Para muitos, parecia uma piada descontraída, mas para membros da Casa dos Lordes foi um sinal gritante de que Meghan não estava apenas aproveitando seu título real. Ela estava transformando-o em uma marca, uma ferramenta de marketing, até mesmo uma piada. Este momento não passou despercebido. Tornou-se uma peça central de evidência na petição contra ela. Os lordes descreveram como uma trivialização grosseira de designações soberanas. Uma maneira desrespeitosa de tratar títulos que representam séculos de tradição e responsabilidade. Especialistas legais no Reino Unido pesaram, citando a Lei de Títulos Reais de 1917, uma lei que estritamente proíbe títulos reais de serem usados para ganho comercial ou propósitos performativos.
Ao exibir publicamente seu status de duquesa, em ambientes de entretenimento e círculos de celebridades, as ações de Meghan arriscam violar esta importante fronteira legal. Isso não é apenas sobre respeito ou imagem, é sobre as regras que protegem a dignidade da monarquia. Informantes de Whitehall confirmam que a reação foi rápida e unânime. A mensagem: se Meghan quer ser uma influenciadora e figura pública, ela não pode também reivindicar ser uma duquesa com responsabilidades reais. É um ou outro, não ambos. Assistindo horas do documentário Netflix dos Sussex, alguns observadores admitiram confusão. Qual era a verdadeira mensagem? O que eles estavam tentando provar? No entanto, momentos como o grito "Sussex agora" deixaram claro para o parlamento e o público que Meghan estava abraçando um status de celebridade sobre um real. A petição na Casa dos Lordes é mais do que apenas uma declaração política. É uma declaração de que as regras da monarquia devem ser mantidas, mesmo que isso signifique despojar uma duquesa de alto perfil de seu título. A questão agora não é se isso vai acontecer, mas quando e o que significa para o futuro de Meghan no mundo real. Mas o que acontece quando o conto de fadas real de Meghan desmorona sob sua marca? Fique ligado para descobrir. Mas, e se o conto de fadas real de Meghan está se desfazendo por causa da própria imagem que ela construiu em torno de si mesma? Desde que se afastou dos deveres reais, a vida de Meghan Markle tomou uma virada acentuada. Mudou-se para os Estados Unidos, construiu uma nova casa e está criando seus filhos longe dos corredores do Palácio de Buckingham. Esta distância física e emocional da vida real deixou muitos perguntando: se Meghan e Harry não querem viver a vida real, por que manter os títulos reais? Por anos, a família real permaneceu principalmente silenciosa, escolhendo discrição sobre drama. O rei Charles III ainda não tomou ação pública sobre o assunto, mas a Casa dos Lordes falou, alto e claro: isso não é fofoca ou especulação de tabloide. É uma questão constitucional profundamente enraizada na lei britânica e séculos de tradição. E agora, o título de Duquesa de Sussex pode em breve ser retirado de Meghan por uma moção parlamentar formal, sinalizando um momento histórico no protocolo real. Apoiadores de Meghan frequentemente levantam questões de sexismo e racismo, mas as preocupações dos lordes vão além de ataques pessoais. Isso é sobre lei, precedente e preservar a integridade da monarquia. A petição diante do parlamento cita uma série de alegações sérias contra Meghan, especialmente focando em violações do protocolo de comunicação real. Regras de comunicação real não são meras formalidades. São uma salvaguarda centenária projetada para proteger a neutralidade e reputação da coroa. Meghan, no entanto, quebrou repetidamente essas regras. Tome seu podcast Archetypes, por exemplo, onde ela frequentemente discute sua experiência real. A Casa dos Lordes referenciam explicitamente este podcast em seu debate, destacando como ela usou seu antigo status real para promover projetos privados. Ela também fez alegações públicas sobre o tratamento da família real de seu filho e lutas de saúde mental, e até acusou um membro real não nomeado de racismo. Enquanto o Palácio de Buckingham tradicionalmente permanece silencioso sobre tais controvérsias, o parlamento não está ligado pela mesma restrição. Os lordes argumentam que as declarações de Meghan, enquanto ela ainda mantinha o título de duquesa, causaram embaraço diplomático significativo. Aos olhos de muitos em Westminster, ela transformou seu status real em arma para atacar a própria instituição. Uma instituição que, vinculada pela tradição, não pode se defender publicamente. A controvérsia se estende além das legalidades, para mal-entendidos culturais e complexidades emocionais. As referências de Meghan à sua própria herança mestiça e alegações de questões raciais dentro da família real adicionaram combustível ao fogo. Alguns a veem como uma vítima falando sua verdade,
enquanto outros veem suas ações como prejudiciais à reputação da monarquia em todo o Commonwealth. Esta batalha não é sobre liberdade de expressão, é sobre respeitar a confiança sagrada anexada aos títulos reais. O prestígio da monarquia depende de regras centenárias, e as divulgações públicas de Meghan e o uso comercial de seu título são vistos como cruzando uma linha irreversível. Agora a questão permanece. Meghan pode manter sua identidade real enquanto vive a vida em seus próprios termos? Ou o peso de sua máquina de marca finalmente esmagará o conto de fadas que ela uma vez viveu? O drama parlamentar em desenvolvimento nos corredores da Casa dos Lordes de Londres pode conter a resposta, e o mundo está observando de perto. Mas o que acontece quando a tradição real colide com marca pessoal? Fique ligado. Esta história está longe de acabar. Seguindo a onda crescente de críticas, a Casa dos Lordes afiou seu foco no que chama de comercialização flagrante do status real de Meghan Markle. Isso não é apenas sobre um título ou um papel público. É sobre a maneira como Meghan, ao lado do príncipe Harry, transformou o privilégio real em uma marca de alto perfil. E essa marca está agora sob severo escrutínio. Seus contratos lucrativos com gigantes do streaming Spotify e Netflix estão no coração da tempestade. Estes não eram apenas contratos de entretenimento qualquer, foram meticulosamente comercializados como parte da marca Sussex. O documentário Netflix de 2022, por exemplo, famosamente abriu com Meghan e Harry presentes, colocando suas identidades reais na frente e no centro em uma produção altamente polida. Foi um movimento ousado, misturando a grandeza da realeza com o mundo da TV reality. Uma decisão que não passou despercebida pelo Palácio de Buckingham ou pelos corredores de Westminster. O ângulo comercial não parou por aí. Meghan e Harry até procuraram registrar Archewell e Sussex Royal como marcas globais, um esforço claro para proteger e monetizar sua associação real. No entanto, quando a própria rainha interveio, o uso de Royal em mercadorias foi bloqueado, forçando-os a recuar. A Casa dos Lordes descreve essas tentativas como exploração comercial não autorizada de status nobre. Esta frase captura a seriedade da questão. Transformar títulos reais centenários em logotipos de negócios e produtos de entretenimento é sem precedentes, e o parlamento está seriamente considerando isso como base para revogar o título de Duquesa de Sussex de Meghan. Mais do que o dinheiro e marcas registradas, a petição investiga o relacionamento de Meghan com a mídia. Ela apareceu frequentemente em entrevistas de imprensa, suportou e às vezes encorajou perseguições de paparazzi e fez manchetes com incidentes, como a alegada perseguição de carro em Nova York. O Departamento de Polícia de Nova York descartou isso como exagerado, mas se tornou uma história definidora em sua narrativa de vitimização. Os lordes veem essa presença na mídia como um espetáculo deliberado e auto-infligido, que barateia a dignidade dos títulos reais britânicos. Enquanto Meghan e Harry mantêm seu alto perfil, os lordes destacam outros membros da família real, que serviram silenciosamente ao público, sem transformar suas vidas em programas de TV ou podcasts. A princesa Alexandra, por exemplo, é mencionada como um contraste, alguém que carrega seus deveres reais com humildade e discrição, longe do brilho da mídia sensacionalista. Para a Casa dos Lordes, isso não é apenas uma questão de escolha, pessoal ou estratégia de mídia. É sobre a integridade de uma instituição centenária. Títulos reais carregam peso, respeito e responsabilidade, e os legisladores argumentam que as ações de Meghan os esticaram além de seus limites. Ao misturar cultura de celebridade e realeza, Meghan Markle pode ter reescrito as regras, mas não sem consequências. A questão agora é se o parlamento seguirá adiante com esta petição e despojará Meghan de seu título de duquesa, transformando este drama real em um momento constitucional histórico.
O confronto entre tradição e marca moderna está se desenrolando diante dos olhos do mundo, e as apostas não poderiam ser maiores. Mas o que acontece quando séculos de tradição real colidem com uma máquina de mídia de Hollywood? Essa pergunta agora ecoa pelos grandes corredores de Westminster, onde o uso ou mau uso do título de Duquesa de Meghan Markle não é mais apenas um debate real. É uma crise constitucional em movimento total. Seguindo a tempestade de seus empreendimentos de alto perfil e aparições públicas sem remorso, o parlamento não está mais apenas sussurrando em descontentamento. Está falando em legislação. A Casa dos Lordes deixou claro. O conto de fadas real de Meghan colidiu de frente com a parede dura da lei britânica. E o dano pode ser irreversível. Em maio de 2024, a Duquesa de Sussex fez manchetes durante uma visita não oficial à Nigéria, onde foi vista se dirigindo a dignitários, posando com oficiais militares e fazendo discursos enquanto vestida em trajes tradicionais elaborados. Na superfície, parecia ser uma viagem pessoal, mas para muitos no parlamento, parecia perigosamente próximo de um tour real não sancionado. Com o Palácio de Buckingham e o Ministério das Relações Exteriores completamente fora do circuito, suas ações confundiram a linha entre ativismo de celebridade e representação diplomática. Uma linha que os membros da realeza estão proibidos de cruzar sem supervisão. E ainda assim, Meghan pisou direto sobre ela. A Casa dos Lordes não viu isso como um simples envolvimento cultural. Eles rotularam como uma ameaça constitucional. Seu uso contínuo do título Duquesa de Sussex em tais ambientes deu a ilusão de representação formal, confundindo a política externa da Grã-Bretanha e a neutralidade da coroa, algo que a monarquia protegeu ferozmente por séculos. Mas o verdadeiro ponto de inflamação veio muito antes. A infame entrevista com Oprah em 2021 ainda projeta uma longa sombra. Naquela conversa agora lendária, Meghan fez alegações ousadas sobre racismo dentro da família real, mas deixou as identidades dos acusados sem nome. Foi uma bomba que enviou ondas de choque através do Commonwealth. Os lordes agora argumentam que isso não foi um ato de coragem, mas de sabotagem institucional, realizado sob a proteção de um título soberano. Ela não simplesmente se afastou da vida real. Ela lançou uma blitz de mídia em sua saída, tudo enquanto usava o nome da coroa. E talvez o que o parlamento considera mais imperdoável não é apenas o espetáculo, é a estratégia. Meghan não apenas deixou o redil real, ela transformou sua saída em entretenimento. Netflix, Spotify, livros, podcasts. Tudo apresentado não como Meghan Markle, a indivídua, mas como a Duquesa de Sussex, uma marca real com reconhecimento global. Do documentário Netflix de 2022, que abriu com seus títulos reais e fontes oficiais a tentativa de registro de marca de Sussex Royal e Archewell, a mensagem era clara. A monarquia era conteúdo e Meghan era a produtora. Mesmo depois que a rainha Elizabeth II interveio no início de 2020 para bloquear o uso comercial de Royal, os Sussex simplesmente ajustaram a embalagem. Os lordes chamam isso do que é: exploração comercial não autorizada de um título nobre. Não apenas de mau gosto, mas em violação de códigos históricos de honra. Agora, pela primeira vez na história moderna, uma petição formal foi apresentada à Casa dos Lordes para ter o título de Duquesa de Meghan legalmente removido. Os lordes citam a opinião pública como um motor-chave. Uma pesquisa YouGov, de maio de 2025, descobriu que 77% do público britânico apoia a retirada de seu título. O maior sentimento anti-real já registrado contra um membro vivo da realeza. Para muitos, a linha entre duquesa e influenciadora foi irrevogavelmente borrada. Meghan Markle, eles argumentam, não é uma serva pública. Ela não está vivendo na Grã-Bretanha, realizando deveres reais ou mantendo os valores da coroa. Ela vive em Montecito, caminha em tapetes vermelhos,
assina acordos de produção de milhões de dólares e se senta em camarotes VIP em concertos de Beyoncé. No entanto, ela continua a manter e promover um título que nunca foi destinado a ser uma marca. A Casa dos Lordes não está mais perguntando, está agindo. A tolerância silenciosa e educada rachou. O que começou como mal-estar público explodiu em um chamado formal para a ação. Um movimento que poderia apagar o título Duquesa de Sussex do perfil de Meghan para sempre. Não como punição, mas como precedente. Porque para o parlamento, isso não é sobre amargura, é sobre a sobrevivência de uma instituição. Uma que resistiu a guerras, divórcios e escândalos, mas agora se encontra desafiada não por inimigos no exterior, mas por uma duquesa com uma equipe de produção. Mas o que vocês acham que acontece quando a realeza é transformada em uma marca? Meghan deveria ser despojada de seu título como um aviso? Gostaríamos de ouvir seus pensamentos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.